Ele disse que eu não seria nada sem ele, então deixei que o sucesso respondesse por mim. O estúdio de design, com suas paredes brancas imaculadas que refletiam a luz natural e a prateleira intrincadamente organizada, repleta de amostras de tecidos com texturas convidativas, de papéis de parede com padrões sutis e vibrantes, e de pequenas maquetes de projetos em andamento, era para mim, Lívia, muito mais do que um local de trabalho. Era o meu santuário, o meu refúgio, o meu universo particular. O cheiro de madeira recém-cortada, ainda impregnado dos últimos móveis feitos sob medida, misturava-se harmoniosamente ao aroma reconfortante de café fresco e, em meus momentos de inspiração mais profunda ou de introspecção artística, ao perfume inconfundível de tinta a óleo, que eu usava em minhas telas de abstrações coloridas. Esta fusão de odores preenchia o ar, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo de criação e de refúgio, de trabalho árduo e de pura contemplação. O sol da manhã, com seus primeiros raios dourados e promissores, esgueirava-se pelas grandes janelas panorâmicas que davam para um jardim interno, iluminando a minha mesa de trabalho. Ali em uma desordem que só eu compreendia, e que era, na verdade, um reflexo do meu processo criativo, jazia um mar de croquis amassados, plantas baixas anotadas à mão, amostras de materiais inusitados e revistas de arquitetura e design, cujas páginas gastas pela leitura atenta revelavam um universo de possibilidades. Há apenas alguns anos, este mesmo local de trabalho era um canto apertado em um apartamento alugado, um espaço modesto que, no entanto, borbulhava com sonhos e promessas, onde cada linha traçada em um papel, cada cor escolhida, cada conceito arquitetônico, carregava o peso de uma esperança quase desesperadora e o desejo ardente, quase febril, de provar o meu valor ao mundo e, mais importante, a mim mesma. Mas hoje, aquele apartamento que era um sonho, e aquele canto de trabalho modesto, era o quartel-general de uma empresa em plena ascensão, um testemunho silencioso, mas vibrante de uma jornada de superação que em seus momentos mais sombrios e dolorosos, parecia insustentável, inatingível. Minha trajetória pessoal e profissional com Felipe começou há uma década, em uma universidade de prestígio onde eu, uma jovem idealista e cheia de paixão avassaladora por design de interiores e pelo poder transformador dos espaços, o conheci. Ele era mais velho do que eu, cerca de 5 anos, com um carisma que parecia emanar de cada poro de sua pele e um brilho nos olhos que prometia ao mundo inteiro. Felipe era formado em administração de empresas, e possuía uma visão aguçada para os negócios, sempre buscando a próxima grande oportunidade, a próxima tendência, o próximo passo para o sucesso. Eu, por outro lado, era a artista, a sonhadora, aquela que transformava espaços vazios em obras de arte funcionais, em lares acolhedores, em ambientes que contavam histórias. Nossos talentos, a princípio, pareciam complementar-se perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça complexo. Ele era a mente estratégica, o pulso financeiro, o negociador incansável, e eu, a alma criativa, a visão estética, a responsável por traduzir os sonhos em realidade tangível. Começamos a namorar e o relacionamento se desenvolveu com uma velocidade que me tirava o fôlego e logo, de forma natural, a trabalhar juntos, unindo nossas habilidades em um projeto de vida e de negócios. Nossa empresa, a Ambience Design, nasceu de um ideal compartilhado, de uma visão conjunta. Eu me dedicava à criação dos projetos, desenhava os móveis sob medida, selecionava os acabamentos com um cuidado quase obsessivo, enquanto ele cuidava da gestão, do marketing, das negociações complexas com clientes e fornecedores. Nos primeiros anos, o sucesso foi modesto, construído com muito suor, noites em claro que se estendiam até o amanhecer e um entusiasmo que parecia inesgotável, alimentado pela paixão e pela crença mútua. Eu o admirava profundamente. Via em Felipe não apenas um parceiro de negócios promissor, mas o grande amor da minha vida. O homem que me compreendia em minha complexidade e me impulsionava a alcançar o meu potencial máximo, a superar meus próprios limites. Eu acreditava de todo o coração que éramos uma dupla imbatível, que nosso sucesso era intrinsecamente ligado à nossa união, à nossa parceria, à nossa sinergia. No entanto, à medida que a Ambience Design crescia e os projetos se tornavam maiores, mais complexos e consequentemente mais lucrativos, a dinâmica entre nós começou a mudar, sutilmente a princípio, depois de forma mais explícita, mais dolorosa, mais perigosa. Aquele carisma inicial de Felipe, que tanto me atraiu e me encantou, começou a se transformar em uma arrogância velada, uma necessidade premente doentia de controle e de reconhecimento exclusivo. Ele, que antes elogiava a minha criatividade com um brilho nos olhos, passou a se apropriar descaradamente das minhas ideias,
a apresentar meus projetos e conceitos como se fossem inteiramente seus, minimizando sistematicamente minha contribuição em reuniões com clientes e investidores. Lívia é a minha assistente criativa, ele costumava dizer, com um sorriso afetado que não alcançava seus olhos, um sorriso que me causava arrepios. Ela tem boas ideias. É verdade, mas eu as lapido, as transformo em realidade, as dou forma e as vendo. Eu senti as picadas de suas palavras, a desvalorização sutil, mas constante, que me corroía por dentro. Meu trabalho árduo, minhas noites em claro, minha paixão, pareciam se dissolver na sombra da sua autoproclamação. Tentei conversar com ele, expressar meu desconforto, minha necessidade de reconhecimento, de ter meu nome creditado onde era devido. Mas Felipe era mestre na manipulação emocional e psicológica. Você é sensível demais, Lívia, ele me dizia, com um tom de voz que misturava condescendência e irritação. Está imaginando coisas, criando problemas onde não existem. Somos uma equipe, um só corpo. O que é meu é nosso, e o que é seu é nosso. Não precisamos de holofotes individuais, precisamos do sucesso da ambiência. Não seja egoísta, meu amor. Pense na empresa, no nosso futuro. E eu, com minha lealdade inabalável e meu amor cego, engoli a seco, acreditando que ele tinha razão, que eu estava sendo egoísta. Que a minha vaidade estava ofuscando o bem maior da empresa, do nosso futuro juntos. A situação piorou drasticamente quando a Ambience Design alcançou um patamar de reconhecimento nacional e até internacional. Nossos projetos eram destaque em revistas especializadas de renome, recebíamos prêmios importantes de design e arquitetura. E o nome da empresa era sinônimo de inovação, bom gosto e exclusividade. Contratamos uma equipe maior, e eu me vi mergulhada em um turbilhão de trabalho, gerenciando projetos complexos, treinando novos designers, desenvolvendo novos conceitos e acabamentos, enquanto Felipe se dedicava cada vez mais à expansão dos negócios e principalmente à sua imagem pública. Ele era o rosto da Ambience, o empresário de sucesso, o visionário, o gênio por trás de tudo. Eu era a mente por trás da mente, a força motriz silenciosa, cada vez mais invisível, cada vez mais apagada, cada vez mais desvalorizada. A traição emocional era mais dolorosa do que a profissional. Felipe, que antes era meu confidente e amante, tornou-se distante, frio, sempre ocupado demais para os nossos momentos juntos. Sempre com uma nova desculpa para sua ausência. As discussões se tornaram frequentes, permeadas por acusações, desvalorização e gaslighting. Ele me fazia duvidar da minha própria percepção, da minha própria sanidade. Eu me sentia esgotada, exaurida, uma sombra pálida da mulher apaixonada e criativa que eu era, uma marionete em suas mãos. O ponto de ruptura, o dia que se tornou o divisor de águas da minha vida, aconteceu durante uma das nossas piores discussões. No meio de uma festa de lançamento de um projeto enorme, onde ele mais uma vez se gabava das minhas criações como se fossem inteiramente suas. Eu havia confrontado discretamente sobre uma decisão unilateral que ele tomou. Um investimento arriscado em um projeto paralelo que eu havia desaconselhado veementemente, utilizando todos os meus conhecimentos técnicos e financeiros. A discussão escalou rapidamente e as palavras se tornaram dardos envenenados proferidos em voz baixa, mas com uma intensidade brutal. Ele, em um acesso de raiva em sua mais pura e cruel essência, me olhou com um desprezo que me gelou a alma e proferiu as palavras que ecoariam em minha mente por anos. Palavras que se tornariam o combustível da minha ressurreição, da minha reinvenção. Escuta aqui, Lívia, ele disse, a voz gélida, cortante, seus olhos fixos nos meus com uma arrogância insuportável, um brilho de superioridade que me enojou. Seja honesta consigo mesma pela primeira vez na vida. Onde você estaria sem mim? Você não seria nada. Nada. A Ambience Design é o que é por causa da minha visão, da minha gestão, do meu nome, da minha inteligência. Você é apenas a menina dos desenhos bonitinhos, a que faz o trabalho braçal criativo. Sem a minha estrutura, sem o meu dinheiro, sem a minha influência e sem o meu talento para vender suas ideias, você não passaria de uma arquiteta medíocre, lutando para pagar as contas, trabalhando para um chefe que não a valorizaria. Você não seria nada sem mim, entendeu? Nada. O ar na sala ficou denso, pesado, quase irrespirável. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, tirando-me o fôlego, o ar dos pulmões. Eu senti o chão sumir sob meus pés, o mundo girar vertiginosamente. As lágrimas brotaram, quentes e abundantes, escorrendo pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza ou de derrota. Eram lágrimas de raiva. De uma raiva fria e cortante que queimava por dentro, prometendo uma vingança que não seria ruidosa, espetaculosa, mais silenciosa e infinitamente mais devastadora, mais duradoura.
Naquele instante, algo em mim se quebrou de forma irreversível, mas, paradoxalmente, algo muito mais forte e indestrutível se reconstruiu das cinzas. A Lívia ingênua e apaixonada morreu ali. Em seu lugar, nasceu uma mulher com uma determinação ferrenha, uma rocha inabalável, uma força da natureza. Você vai se arrepender de cada palavra, Felipe, eu disse, minha voz trêmula, mas carregada de uma promessa sombria, de uma resolução inabalável. Você vai ver exatamente o que eu sou capaz de ser sem você. E o que você é capaz de ser, também sem mim. Aquele dia foi o fim da Ambience Design para mim e o fim do nosso relacionamento, que já estava em ruínas há muito tempo. Eu o deixei. Não sem lutar, não sem reivindicar o que era meu por direito, por justiça. O processo de separação de bens e de empresa foi exaustivo, doloroso, permeado por advogados astutos, documentos e mais mentiras e manipulações de Felipe, que tentava a todo custo me descreditar. Ele tentou de tudo para me descreditar publicamente, para me impedir de levar qualquer coisa de valor, mas eu tinha provas e, no fundo, a verdade, embora dolorosa, estava do meu lado. Consegui uma parte justa do que me cabia, o suficiente para recomeçar, mas a custo de um desgaste emocional e psicológico que me deixou em frangalhos, esgotada. Os primeiros meses sozinha foram de profunda dor e desespero. Eu me senti perdida, vazia, sem rumo, como um navio à deriva em um oceano tempestuoso. As palavras de Felipe ecoavam incessantemente em minha mente, corroendo minha autoestima, questionando minha capacidade, minha própria existência. Você não seria nada sem ele. Eu me via, por vezes, olhando para os meus próprios desenhos, para os projetos que antes me enchiam de orgulho e paixão, e questionando se eles realmente tinham valor, se eu realmente tinha talento, se tudo não passava de uma ilusão. A dor da traição, a perda do amor, a humilhação pública, tudo me consumia por dentro. Eu precisava de ajuda. Eu sabia que não conseguiria sair daquele buraco sozinha, sem apoio. Foi minha melhor amiga, Isabela, que com sua paciência e sua insistência, me arrastou para a terapia. Lívia, você é uma mulher brilhante, talentosa. Não deixe as palavras de um homem pequeno e inseguro definirem quem você é. Você tem talento, tem visão, tem garra. Mas você precisa curar essa ferida. E eu vou te apoiar em cada passo do caminho, não importa o que aconteça. E assim, eu cheguei à poltrona cinza da doutora Sofia. Lá, em um ambiente seguro e acolhedor, eu comecei a desvendar as complexidades da minha dor, a raiva, o luto pela perda de um futuro, a vergonha de ter sido enganada. A doutora Sofia me ajudou a entender que as palavras de Felipe não eram sobre mim, mas sobre as inseguranças profundas dele, sobre a necessidade dele de me diminuir para se sentir maior, para exercer controle. Ela me ajudou a reconhecer minha própria força, meu próprio valor, independentemente de qualquer relacionamento ou aprovação externa. A terapia me ensinou a me perdoar pela minha ingenuidade, a aceitar a dor como parte da minha história, e a transformá-la em combustível para um novo começo. Eu decidi recomeçar. Com o dinheiro que consegui na separação e com a ajuda de um pequeno empréstimo dos meus pais, que sempre acreditaram em mim e me apoiaram, abri meu próprio estúdio, Lívia Design. O nome era mais do que uma marca. Era um manifesto pessoal, uma declaração de independência, uma promessa a mim mesma. No início foi difícil, muito difícil. Muitos clientes hesitavam em me contratar, receosos de se associar a quem havia sido a ex-parceira de Felipe, temendo a complexidade da minha história. Eu tive que trabalhar dobrado, aceitar projetos menores, provar meu valor a cada passo, com cada detalhe, com cada conceito. Mas eu tinha uma visão clara, uma paixão que me impulsionava a cada dia. Eu canalizei toda a minha dor e minha raiva em cada projeto, em cada detalhe, em cada pincelada. Eu queria que meu trabalho falasse por si só, que ele gritasse a minha verdade, a minha essência, a minha capacidade. Eu queria que o sucesso, e não as minhas palavras, respondesse por mim. Eu queria que ele fosse a prova cabal do meu valor. E assim, Lívia Design começou a florescer. Meu estilo único, minha atenção obsessiva aos detalhes, minha capacidade de transformar sonhos em realidade tangível, começou a atrair clientes que buscavam autenticidade, inovação e um toque pessoal. Aos poucos, os projetos se tornaram maiores, mais complexos, mais reconhecidos no mercado. Contratei uma equipe de jovens talentosos que compartilhavam da minha visão e dos meus valores. Eu os tratava com respeito, com reconhecimento, com a valorização que Felipe nunca me deu, criando um ambiente de trabalho saudável e inspirador. Construí uma cultura de colaboração, de empoderamento, de celebração da criatividade individual, onde todos se sentiam valorizados e parte de algo maior. A Ambience Design, por sua vez, começou a estagnar. Sem a minha visão criativa, os projetos de Felipe perderam o brilho, a inovação, a alma.
Ele tentou copiar meu estilo, meus designs, mas faltava a alma, a essência, a autenticidade que eu injetava em cada peça. Os clientes começaram a se afastar, os prêmios pararam de chegar. A empresa que ele se gabava de ter construído sozinho começou a declinar, lentamente, mas inexoravelmente, como um castelo de areia sem base sólida. Os problemas de gestão, a falta de inovação, as denúncias de má conduta por parte de ex-funcionários, tudo veio à tona, desmoronando a fachada que ele havia criado. O momento em que o sucesso respondeu por mim não foi uma confrontação dramática, nem um discurso triunfante público. Foi mais sutil, mais poderoso, mais significativo. Um dia, eu estava na capa de uma das mais renomadas revistas de arquitetura e design do país, a Design e Estilo. A matéria de capa, com fotos espetaculares dos meus projetos mais recentes, falava sobre a visionária Lívia Farias, a designer que reconstruiu seu império com paixão, talento e ética. Na mesma edição, em uma pequena nota de rodapé sobre o mercado de design, havia uma menção a Ambience Design, agora sob nova gestão, tentando se reerguer após problemas de liderança, má gestão e perda de talentos criativos essenciais. Eu recebi a revista no meu estúdio, e minhas mãos tremeram ao ver a capa, não de raiva, mas de uma emoção indescritível. Não havia raiva, nem um desejo de vingança em meu coração. Apenas uma profunda sensação de paz, de justiça, de dever cumprido. Eu não precisei dizer uma palavra a Felipe. O meu sucesso, falava por si. Isabela, minha amiga de longa data, me abraçou com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, Lívia. Você provou a ele, e a si mesma, que você é muito mais do que ele pensou. Você é tudo. E você fez isso com dignidade, com talento, com a sua verdade. E eu, Lívia, em meu estúdio vibrante e cheio de vida, sorri. Não um sorriso de triunfo sobre Felipe, mas um sorriso de triunfo sobre mim mesma, sobre as minhas inseguranças, sobre o meu passado. Eu tinha construído algo meu, algo autêntico, algo que era um reflexo da minha própria essência. Hoje, sentada na poltrona da doutora Sofia, a paz que sinto é palpável. Felipe se tornou apenas uma memória distante, um catalisador para minha força, um lembrete do que eu sou capaz de superar. Minha terapia não é mais sobre a dor que ele me causou, mas sobre o aprendizado, sobre a gratidão pela resiliência que descobri em mim mesma. Ele disse que eu não seria nada sem ele, então deixei que o sucesso respondesse por mim, eu disse à doutora Sofia, com a voz serena, carregada de convicção. E o mais irônico de tudo, doutora Sofia, é que o sucesso da Lívia Design acabou não apenas consolidando minha carreira, mas também, de uma forma torta e inesperada, servindo de exemplo. Eu soube por fontes do mercado que a Ambience, em sua tentativa desesperada de se reerguer, teve que se espelhar nas minhas ideias, na minha forma de trabalhar, nos meus projetos e até na minha cultura organizacional para tentar se reerguer. E eu, que eles disseram que seria nada, me tornei o exemplo que eles foram forçados a seguir. E ainda melhor, eu mantive meus princípios e meus valores éticos. O sucesso, para mim, não é apenas financeiro. É a liberdade, a autenticidade, a capacidade de ser quem eu realmente sou, sem a necessidade de aprovação de ninguém. É a paz de espírito. A doutora Sofia sorriu, um sorriso caloroso e encorajador que me transmitiu uma profunda sensação de acolhimento. E essa, Lívia, ela disse, com sua voz suave e sábia, é a sua verdadeira obra-prima. Você construiu a si mesma, e essa construção é inestimável. A vida continua, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias. Mas eu não sou mais a Lívia que dependia da validação de alguém. Sou a Lívia que constrói seus próprios sonhos, que lidera sua própria equipe com empatia e visão, que inspira outros a acreditarem em seu próprio potencial, a não se deixarem definir pelas palavras depreciativas de ninguém. Minha história não é sobre vingança, mas sobre empoderamento, sobre a redescoberta de si mesma, sobre a força que reside na autenticidade. Felipe me tirou muito, é verdade, mas me deu algo muito mais valioso, a certeza inabalável de que eu sou, e sempre serei, tudo o que preciso ser por mim mesma, com minha própria luz. E essa é a minha maior glória, o meu maior triunfo, a minha mais bela conquista. E assim, minha jornada se desenrola, uma tapeçaria de cores vibrantes e texturas ricas, criada com as mãos de uma mulher que ousou sonhar, que ousou acreditar em si mesma, e teve a coragem inabalável de transformar a dor em arte, a humilhação em inspiração, e as palavras cruéis de um homem em um legado de sucesso autêntico e duradouro. Meu estúdio, meu santuário, é o testemunho silencioso e vibrante de que a verdade, a autenticidade e a resiliência são os mais belos e duradouros dos designs que se pode conceber.